Sabe o que eu mais gosto da advocacia, do direito em si? Primeira coisa é que ela é intimamente ligada à política, à filosofia, à economia, está tudo interligado. Mas eu me fascino com o direito quando você vê que uma ação, que parece simples, ela cria vínculos e laços, ela se espalha como raízes. E aí o efeito pode ser muito maior do que aquele que você esperava. Você vai entender o que eu estou te explicando aqui, numa ação que tem a ver o Luciano Hang, tem a ver o Alexandre de Moraes e tem o Cristiano Zanin, novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Bora entender um pouquinho essa situação aqui e muitas outras? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é muito importante. Eu não gosto muito de ficar pedindo, mas de vez em quando a gente tem que fazer. O número de inscritos começa a cair, aí a gente tem que lembrar. O próprio YouTube fala, ó, lembra o pessoal. Então tô aqui lembrando vocês, tá? Então, se puder dar uma força, a nossa meta agora é 1,5 milhão de seguidores. Vamos lá que eu sei que a gente consegue. Bora começar? Vem comigo, vem comigo. Olha só, matéria do Terra Brasil Notícias. Você vai entender isso aqui. Advogado desconhecido, tá? Não foi escolhido pelo Luciano Hang, entra com ação no Supremo para tirar das mãos de Alexandre de Moraes ações contra Hang e caiu na relatoria de Zanin. Advogados do empresário estão apreensivos. Então você deve lembrar do Luciano Hang, que foi uma figura marcante até da política, né? O que acontece com o Luciano Hang? Você sabe que o Luciano Hang, mesmo sem ter concorrido, ele tá proibido de concorrer a um cargo eletivo. É uma inovação jurídica que ninguém nunca tinha visto. Ele está proibido. Se é proibido, não, você não pode se candidatar a nada. E aí, no caso do Luciano Hang, tem uma ação que está na mão do Alexandre de Moraes, com base naquele inquérito que dá super competência para o Alexandre de Moraes, em que o Alexandre de Moraes estava investigando diálogos dentro de um grupo de WhatsApp, de empresários. Então os empresários estavam falando mal do PT, falando mal do Lula, e que Bolsonaro tinha que fazer alguma coisa, tinha que tomar alguma atitude. E aí isso foi para a mão do Alexandre de Moraes, que passou a investigar esses empresários com base nas opiniões deles, porque ali não tinha nenhum intento, não tinha um início de execução de qualquer ato, não tinha nada. Era um grupo onde eles debatiam lá e falavam, ó, o Bolsonaro tinha que fazer alguma coisa. Beleza. O Alexandre de Moraes, na semana passada, ele arquivou esse processo, mas não para todo mundo. Para a maioria dos empresários que estavam naquele grupo. Mas o Luciano Hang e outro empresário que eu não me lembro o nome agora, o Alexandre de Moraes manteve. Ele falou, não, esses dois aqui eu vou manter. Por quê? Porque esses dois conheciam diretamente a família Bolsonaro. Então esses dois vão continuar sobre investigação e sobre inquérito. E tá aqui na minha mão. A hora que eu quiser fazer alguma coisa com eles, eu faço. E aí esse advogado, eu acho interessante foi isso, ó. Detentor de um blog que costuma criticar o chamado ativismo judicial, o advogado Plínio Garcia, eu não conheço, apresentou um habeas corpus no STF, a revelia em favor de Luciano Hang para tentar livrar o empresário das investigações do ministro Alexandre de Moraes que miram financiadores de atos antidemocráticos. O que é apresentar um habeas corpus à revelia? O habeas corpus ele é um remédio constitucional. Sempre que você se encontrar com risco à sua liberdade de ir e vir, a Constituição te dá a possibilidade de impetrar um habeas corpus, seja para qualquer autoridade. Você vai impetra um habeas corpus para qualquer autoridade. E aí, qualquer um pode fazer isso. Então, por exemplo, qualquer advogado podia ir lá e apresentar um habeas corpus contra as pessoas, a favor das pessoas que estavam presas no dia 8 de janeiro. Qualquer um pode ir lá e apresentar um habeas corpus contra qualquer um que se encontra preso ou ameaçado da sua liberdade. No caso, o Luciano Hang encontra-se ameaçado na sua liberdade, segundo o advogado aqui. E ele apresentou esse processo. Até aí tá tudo tranquilo, mas esse cara é polêmico. Lembra que lá atrás, acho que foi em fevereiro, janeiro, não sei,
Teve um habeas corpus que foi apresentado junto ao STM e que pedia a prisão do Alexandre de Moraes, que foi muito falado nas redes. Você lembra disso? Foi esse advogado que fez isso. E apresentou sem pedir o Luciano Hang, sem perguntar para a defesa do Luciano Hang, ele simplesmente deu entrada. Aí, é lógico que a imprensa está tratando isso como mais uma doideira, né? Mais uma coisa que não vai dar em nada, igual o habeas corpus a favor do Bolsonaro, que ele entrou. Só que tem um detalhe. O Zanin pegou esse processo para ele. Está na mão do Zanin. E o Zanin virou uma incógnita. Ninguém sabe o que pensa o Zanin. E o Zanin, ele já entrou dando um recado claro. Ó, galera da esquerda, não vem não. Eu não estou ideologicamente alinhado com vocês da esquerda, não. Votou contra as drogas, votou contra o pessoal do LGBTQIA+, deu voto favorável à questão da demarcação da terra indígena. Então ele mostrou que ele vota de acordo com a convicção dele. E aí, ele é muito legalista, Cristiano Zanin. E aí pode ser que o Cristiano Zanin confronte o Alexandre de Moraes nessa ação e mande retirar o Luciano Hang e o outro empresário das mãos do Alexandre de Moraes. Aí é onde brilha o direito. Se ele faz isso, ele confronta o Alexandre de Moraes e abre um precedente. E aí, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é teratológico. Para qualquer estudante de direito, quem dirá um jurista, vai analisar que o Alexandre de Moraes não pode simplesmente escolher o que é dele e o que não é dele. Por exemplo, o Luciano Hang, nem sonhando, tem foro privilegiado para estar nas mãos do STF. E aí, se o Zanin dá a decisão falando, olha, isso aqui não é competência do STF, cai um monte de processo porque abre precedente. Por isso, para quem entende de direito, é interessante estar averiguando e o que vai acontecer. Então, pode parecer nada, mas pode se tornar muita coisa essa decisão, essa ação desse advogado. Nós vamos estar acompanhando esse habeas corpus aí, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai falar do ministro da Justiça, Flávio Dino. Eu sei que você ama falar sobre ele aqui. Lembra que eu fiz um vídeo falando para vocês, olha, o Flávio Dino deu um depoimento, né, uma fala, onde ele falou que Lula não é de esquerda. Lembra disso? E todo mundo encarou como se fosse, ele está delirando, porque Lula é de esquerda. Não, ele estava sinalizando para a militância. Eu falei isso para vocês. Por quê? Olha, o Lula pôs o Zanin não é de esquerda. Olha o erro que o Lula cometeu no STF. Eu sou o cara esquerda raiz comunista que vocês querem. Isso para ganhar o apoio da militância. Ou, se você não fizer isso, eu vou ser o candidato a presidente no seu lugar. Lembra que eu falei isso há 3 dias atrás ou 4 dias atrás? Falei, lembra? Olha o resultado. Revista Fórum, de extrema esquerda, Flávio Dino, presidente ou ministro do STF? Então, vocês estão vendo que o recado é esse e que eu estava certo? Quem será o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal? Em conversa com o presidente Lula há um mês, Alexandre de Moraes defendeu o nome do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para a próxima vaga na corte. E magistrados já dizem que o nome do senador eleito e ex-governador do Maranhão é consenso no Supremo. Dino comentou a campanha que ele seja o próximo indicado do presidente e deixou o caminho aberto. Se o presidente da República um dia propuser o debate, eu vou pensar. Vai pensar não. Já pensou e já pensou muito e já quer e já está correndo atrás disso. Tanto é que a militância da esquerda, lá da Globo, já fez uma conversa de comadre aí com o Flávio Dino, falando que, em clima de amigo, que o Flávio Dino já tem cara de ministro do STF. Matéria do Conexão Política, em clima de amigo, sob risadas, jornalista da Globo pergunta Dino sobre o STF. E aí ele já fala que tem cara de ministro do STF. Dá uma olhada. Essa história de que o senhor pode ir para o Supremo. Você acha que eu tô com cara de ministro supremo? Eu não sei, você vai me contar. O senhor que conversa com o presidente Lula toda hora, o que o presidente Lula falou? Que o senhor é o próximo ministro Supremo? Ele sempre teve cara de ministro supremo, não é agora não. A puxação de saco é demais, né? Ele sempre teve cara do ministro Supremo. Tá bom. Mas enfim,
o que acontece é que já vai se acostumando. O ministro Flávio Dino provavelmente será ministro do STF ou presidente da República pela esquerda. Um dos dois. Eu, particularmente, eu falo para você, eu preferia ver ele concorrendo, se ele quisesse, como presidente da República. Ministro do STF, não. Porque ministro do STF, se ele entrar, ele fica vitalício. É pro resto da vida, ninguém tira. Se ele tenta concorrer a presidente da República, ele vai bater de frente com alguém da esquerda, vai dividir votos. E ele tem que ganhar para isso. E se ganhar, é por um curto período. Eu espero que não faça igual a alguns outros aí que acontecem lá na Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, lugares que ele gosta muito, né? Mas enfim, para falar a verdade, nem sei qual dos dois é pior. Não tenho nem noção para te dizer. Sei que são duas coisas que são bem complicadas, tá certo? É isso aí, pessoal. Bom domingo, Deus abençoe. Daqui a pouquinho, hora do almoço, a gente tá aí de volta, tá? Grande abraço.